Bom dia. Então vamos começar agora o nosso estudo dos fenômenos que envolvem temperatura. A gente vai estudar as coisas quentes e as coisas frias. Como que a gente vai começar esse estudo? A gente primeiro tem que entender o que é temperatura. Mas o que é temperatura? Acho que todo mundo já tem uma ideia intuitiva do que é isso. Como que a gente sabe o que é temperatura? Quando vocês olham no jornal, numa revista, ou estão assistindo na TV, vem a previsão do tempo do próximo dia. Como que a gente faz para interpretar essa previsão do tempo? Quando vocês veem que amanhã vai fazer 30 graus Celsius, você já tem uma ideia que vai ser um dia quente. Se você está assistindo o jornal e vê que amanhã vai fazer 10 graus Celsius, você sabe que tem que levar uma blusa bem grossa na mochila se não estiver tão frio de manhã, né? Porque é muito difícil. Agora, essa unidade nos graus Celsius é uma unidade que a gente usa sempre em temperatura? Se você estiver assistindo o jornal internacional, a temperatura não vai estar em graus Celsius, vai estar uma temperatura em graus Fahrenheit. E agora, duas medidas de temperatura? Não só isso, vamos ter milhares de medidas de temperatura. E a gente pode ter quantas medidas a gente achar interessante. A gente pode criar uma escala nova, a gente vai ver isso ao longo das aulas. Mas sempre a gente tem uma medida absoluta, que é a medida no sistema internacional. A temperatura é medida em Kelvin, 100 grau, só Kelvin. Como que a gente faz para transformar esse grau Celsius que a gente conhece na medida em Kelvin, que é a medida que a gente vai utilizar nos exercícios aí? É uma conversão bem simples, tem uma tabela aqui com alguns exemplos. A temperatura de 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Temos alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, menos 20 graus Celsius equivale a 253 Kelvin. E menos 273 graus Celsius equivale a 0 Kelvin. Então, se alguém não conseguiu pegar ainda a ideia da conversão só com a tabela, tem uma regra simples aqui. Como que é essa regra simples? Eu tenho a temperatura em graus Celsius, eu quero encontrar em Kelvin, eu pego a temperatura que eu tenho e somo 273 ao valor da temperatura. Se eu tenho a temperatura em Kelvin, eu quero em graus Celsius, eu pego a temperatura que eu tenho em Kelvin e subtraio 273 para chegar no valor em graus Celsius. Agora a gente pode pensar, existe temperatura negativa em Kelvin? Para a gente ter uma ideia, o 0 Kelvin é a temperatura que a gente chama de zero absoluto. Essa temperatura de 0 Kelvin não é encontrada em nenhum fenômeno natural e nem em nenhum fenômeno produzido pelo homem. Então, praticamente não existe essa temperatura menor do que 0 Kelvin. Então não faz sentido a gente falar em temperatura negativa em Kelvin. Somente quando a gente trabalhar com graus Celsius ou algum outro tipo de escala que a gente vai desenvolver ao longo das aulas aí. E nas próximas aulas a gente vai ver como converter essas unidades medidas em escalas mais complicadas. Então, hoje ficamos por aqui.